Fala galera, o tutorial de hoje no BioEdit é saber a diferença entre abrir e inserir sequência. Então o tutorial de hoje está aí para você estar começando a montar o seu banco de dados e depois fazer o alinhamento automático. Então se liga, fica de olho nesse tutorial aqui. Agora não esquece, gostou do vídeo? Dá um like, deixa um comentário, sugestões para novos vídeos, tire as dúvidas de vocês, façam pedidos de novos programas que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo. E se quer saber de novos tutoriais, novidades que chegam aqui no canal, se inscreve e não esquece, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações das novidades do canal Bioinformática. Então fica de olho aí e segue embaixo para mais um tutorial de BioEdit. Quero só lembrar mais uma vez que esse vídeo não é uma aula sobre o BioEdit, mas sim um tutorial de algumas ações práticas. Então nós estamos aqui com o programa, já abri o BioEdit, pode ter diferenças do seu para o meu, como eu estou usando o fundo escuro do Windows, ele aparece para mim como preto. Mas em alguns, dependendo do tema que você está usando, ele pode aparecer rosa, azul, enfim, isso não interfere quando você abre o programa assim. Então algumas coisas a gente precisa aprender sobre o BioEdit, como usá-lo, mas ainda é o melhor, na minha opinião, editor para alinhamento de sequências. Então vou mostrar para vocês como abrir aqui, vou pegar aqui a castalha, abrir esse alinhamento. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Esse alinhamento, ele veio do GenBank, ou seja, eu baixei da internet. Então por isso que ele tá bonitinho assim, todo alinhado. Posso aqui aumentar, né? Vou mostrar para vocês algumas coisas que dá para usar o BioEdit aqui de visualização. Você pode escolher uma fonte diferente aqui, conforme fique melhor para você. Isso aqui não vai interferir no seu banco de dados, ou seja, você não vai ter essas letras mudadas. Isso não é uma edição em que vai mudar o seu banco de dados para na hora da análise. Isso aqui é só uma forma de visualização. Então você pode mudar aqui. E ele tem outras formas de visualização. Você pode aqui travar os gaps, inserir gaps. Quando você clica aqui, apenas basta usar o botão direito para usar o mouse para inserir os gaps. Aqui, deletar os gaps. Então, se tem muitos gaps, você quer ir apagando manualmente um ou outros, eles estão espalhados, não dá para selecionar tudo de uma vez, você pode usar o botão direito do mouse, tanto para inserir quanto para deletar. E aqui são as formas de visualização. Esse é o modo normal, com o fundo branco, as letras nas cores padrão. Nós temos vermelho para a tinina, preto para a guanina, azul para a citosina e verde para a adenina. Eu particularmente prefiro o contrário, o fundo colorido com as letras brancas, que é esse aqui, ó, que aí você consegue visualizar bem melhor e verificar as mutações que existem visualmente, né? Ah, eu preciso usar isso? Não para análise. Mas quando você está trabalhando com sequências vindo do sequenciador, nós vamos ter algumas mutações, principalmente aquelas que são os singletons, que são as mutações únicas, e aí nós vamos ter que checar, principalmente por se tratar de uma mutação única. Se está vindo do sequenciador, eu tenho que ter certeza que não foi um erro de leitura do sequenciador, que aquela mutação ali está bem definida, ela é única. É possível ela existir, claro, mas eu tenho que ter certeza disso. Se não foi um erro de leitura do sequenciador, se não foi alguma incongruência que houve ali, então eu acho esse modo de visualização melhor. Aí você tem isso aqui com preto e branco, né? Aqui o fundo preto, as letras brancas, aí eles mostram onde tem diferenciações, sempre usando a sequência de cima como base. Você pode usar também este modo de visualização aqui, que ele pega, ó, a sequência de cima como base, e é mais fácil de você visualizar também as mutações. Então ele usa como padrão a sequência de cima e compara. Quem é igual aparece como ponto e os diferentes ele mostra a base. Então dá para visualizar. Ah, mas eu preciso visualizar com preto e branco? Não, você pode voltar aqui para o fundo colorido, que é o que eu prefiro. Fundo colorido, as letras brancas. Então ele põe a primeira sequência aqui, completa, ela serve como modelo. E aí ele compara as demais embaixo. Se eu clicar aqui em cima, ele tira, volta tudo ao normal. Como eu vou adicionar novas sequências no meu banco de dados? O que você faz? Como é que você cria um banco de dados? Quando a gente abre uma sequência que vem do sequenciador, eu vou diminuir aqui. Se eu abrir outra sequência, se eu vier aqui nessa pastinha, que é o abrir, e abrir qualquer outra sequência, eu vou pegar essa aqui, ó, que eu abri. Ele vai abrir como uma nova janela, ele não coloca aqui embaixo. Aí eu vou ter que copiar daqui para cá? Não, você não precisa fazer isso. Nós podemos inserir novas sequências aqui embaixo. Então eu vou mostrar, isso serve tanto para sequências do sequenciador,
quanto para banco de dados baixado do GenBank. Se você quer saber como baixa mais de uma sequência, como baixa várias sequências ao mesmo tempo para formar um pequeno banco, tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui um encarte para vocês verem, mas está aqui no canal, ainda tem poucos vídeos, você pode ver como você vai baixar do GenBank. Mas vamos lá, como é que eu adiciono? Eu já sei que eu não vou abrir, porque ele funciona com janelas dentro. Então, cada vez que eu abro uma nova sequência, ele vai abrir uma nova janela. Então, para que eu possa inserir um novo banco de dados ou uma nova sequência, vem aqui um File, eu venho aqui File, Import, tá vendo? E ele tem essa seta que abre um novo menu. E aqui o que que você pode importar? Tudo isso aqui, ó. Arquivo binário para DNA, arquivo binário para proteína, arquivo encriptado de proteína, arquivo encriptado com JPEG de imagem, numa tabela delimitada de arquivo, por exemplo, do Excel. Mas você não vai fazer nada disso, você quer outro banco de dados. Então, é a primeira opção, Sequence Alignment File, um arquivo de alinhamento de sequência. Então, se for um outro banco de dados, várias sequências ou uma única sequência, é esse mesmo procedimento. Então, ele vai abrir a janela aqui para eu procurar. Pode ser que no seu ele esteja no formato aqui FASTA, e vai abrir só os FASTAs. Então, vamos lá de novo. Só para você vem aqui, ó, File, aqui em cima. Aí você vem Import Sequence Alignment File. Ele abre como todos os arquivos. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Se eu botar no formato FASTA, ele pega ó, .fas, .fst ou .fsa. Quando a gente baixa do GenBank, eu vou botar aqui agora novamente todos os arquivos. Tá vendo aqui, ó, Sequence for FASTA. Quando você baixa do GenBank, ele baixa no formato FASTA, mas a extensão dele, ao invés de ficar .faz ou .fst, ele fica .fasta escrito por extenso. Então, se você baixar e for olhar botando aqui FASTA, tiver muitos arquivos, ele não vai mostrar ó, esse ponto FASTA. E aí, o que que você faz? Você deixa todos os arquivos. Olha aqui, ó, o ponto FASTA, ele aparece. Eu tinha botado aqui outros alinhamentos. Eu vou mostrar para vocês que eu baixei do GenBank. Tá aqui, ó, eu abri o Castalha, eu tenho de Diplodon, Paxiodon e Triplodon. São 3 outras espécies. Eu preciso abrir um por um? Não. Se você clicar aqui e usar o Shift ou Ctrl, marcar os arquivos, ele vai abrir todos os bancos de dados de uma vez e vai importar e ele vai inserir embaixo do seu banco de dados. Algumas versões mais antigas tinham um bug que você tinha que fazer um por um, mas a versão mais atual, ela não ocorre mais esse bug. Então eu vou aqui, ó, abrir, vejam, ele importou para dentro do meu banco de dados os outros bancos de dados. Se você fizer isso com uma sequência baixada do sequenciador, você pega uma sequência e você abre. Aí ela vai abrir diferente, né, com cromatograma e você pode inserir ali outras sequências para formar o seu banco de dados vindo do sequenciador. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então aqui, ó, a gente pode ver se são os códigos do GenBank, são as espécies, essa aqui é a mais diferente, vou botar ela para baixo, são as espécies que eu baixei do GenBank. E aí ele vem com o código e o nome e toda aquela descrição. Ó. Se eu ponho o mouse em cima aqui da sequência, ele vai mostrar para mim, ó, Castalha ambígua, isolado 1, citocromo C oxidase, sumidade 1 gene, parcial CDS mitocondrial 2. Isso é o nome da sequência. Não vá achando que o BioEdit vai te mostrar porque ela veio do GenBank. Não, isso é que quando eu baixo, ele vem com esse nome. Se eu mudar aqui o nome, quando eu botar o mouse aqui em cima, ele vai botar justamente o nome que está na label, na etiqueta dela aqui. Então, a partir disso, eu estou inserindo novos bancos de dados dentro do meu banco de dados. E aí, você vem aqui, File, Save As, ou Ctrl S, para você salvar com outro nome. Por quê? Se você clicar aqui no disquetezinho, e a galera mais nova nunca viu um disquete na vida, tá aqui a foto de um. Se você clicar aqui, ele vai salvar. E lembra que esse é o teu alinhamento Castalha. Não recomendo você fazer isso, porque você perde seu alinhamento original. E aí você vai transformar o alinhamento original no seu banco de dados. O melhor é você salvar com outro nome, aí você vem aqui em File, Save As, e aí você salva com outro nome, banco de dados. Ponto faz. Sempre lembrando em salvar no formato FASTA, para você poder trabalhar nos programas. Que às vezes ele, por padrão, vem no formato aqui, ó, GenBank. E aí, mesmo você botando ponto .faz, ele vai acrescentar a extensão do GenBank. Então, mande salvar no formato FASTA, sempre, porque é esse formato que você vai utilizar em outros programas que são necessários. E aí eu vou salvar. Quando eu salvo, olha aqui o nome como mudou, banco de dados, ponto .faz. Aí, se eu for abrir a minha
o meu banco de dados da Castalha, como eu tinha antes, ele vai estar preservado. Então, eu vou te mostrar para você. Caso aconteça algum problema que eu não consiga desfazer, eu posso novamente acessar a minha sequência original somente da espécie Castalha. Aqui, ó, vou abrir para você. Ele abre outra janela, tá aqui, ó. Só as castalhas, tudo salvo e preservado. Então, depois que você importar, eu lhe recomendo salve o arquivo, porque é extremamente importante que você não perca o arquivo original. Qualquer problema, você pode recorrer a ele. Então, vamos fechar aqui. Eu vou mostrar agora as sequências do sequenciador. Deixa eu só achar as minhas sequências aqui. Quando você abre o sequenciador, para quem está trabalhando, é isso aqui que vai aparecer na sua tela. A sequência aqui e o cromatograma mostrando a sequência bonitinho. E aí eu vou escolher o modelo, a minha sequência é muito boa. Então eu tenho isso aqui. Aí que eu quero montar o banco de dados. Eu fecho o cromatograma, não preciso. E aqui na minha sequência eu venho no mesmo procedimento. File, Import, Sequence Alignment File. Aí ele vai abrir, eu posso selecionar, segurando o Ctrl, e aí ele vai colocar aqui embaixo, ó. Vou aumentar para vocês poderem ver melhor. Então ele tem as sequências, vejam que não está tão bonitinho e alinhadinho como estava lá no outro que foi baixado do Nubank, e que eram todas do mesmo trabalho, então elas têm o mesmo tamanho, já vem bonitinha, alinhadinha, ótimo. Aqui a gente tem mais trabalho. Então depois que eu monto o banco de dados, eu tenho que checar, alinhar o início para poder fazer um alinhamento múltiplo. Então aqui, ó, a gente procura, né, arrumar as coisas antes de fazer qualquer tipo de alinhamento duplo. Então eu vejo aqui, ó, que essa sequência está um pouquinho menor. Para que eu faça qualquer modificação, eu tenho que mudar aqui o modo. Ele está somente como selecionar, eu tenho que editar e aqui, olha, vem overwrite. Então eu tenho que mudar, porque se eu fizer isso, ele insere, eu quero arredar a sequência para cá. Só que overwrite é sobrescrever. Se eu apertar qualquer tecla aqui, ele escreve em cima, ele apaga e substitui aquela. Olha aí, ó, em vez de arredar, viu? Ele substitui o G por um traço. Posso dar Ctrl Z para desfazer. Então, melhor é colocar inserir. Quando eu ponho inserir, ele só põe sem apagar. Ó, e aí eu consigo ajeitar as minhas sequências. E aí eu vou alinhando elas. Vou apagar essa aqui, delete, não, editar, deletar a sequência. Eu vou apagar, deixar só essas três aqui, ó, tá? Então eu consigo aqui, ó, agora elas estão alinhadas. Tem diferenças? Tem diferenças aqui. Mas com esse início alinhado, eu já consigo rodar um alinhamento automático. Então eu vou mostrar para vocês aqui nessas três. Eu marco, eu clico na primeira, seguro o Shift no teclado, clico na última para selecionar todo mundo. E aí como é que eu vou fazer esse alinhamento automático? Eu venho aqui, ó, Accessory Application, que é acessórios e aplicativos. A segunda opção é o Custom W, que é o alinhamento múltiplo. Quando eu clico nele, não mexa em nada, deixa no default, no padrão. Eu só mando correr o Custom W. Aí, quando eu mando correr, isso aqui não é um erro, tá? Isso aqui é uma janela de aviso, que ele vai dizer, ó, que ele vai gerar um log, que vai ter um arquivo de input temporário, que ele vai chamar. Então, ele tá te dando informações técnicas aqui. Ele vai chamar por esse nome, aí um output que vai ser chamado por esse nome. No final, ele vai gerar um novo arquivo sem estar salvo com as suas sequências alinhadas. Então, eu ponho OK. Como são só três, rapidamente ele alinhou. Então, eu vou aumentar aqui. Vou mudar o fundo. E aí, vejam, ele vai colocar os traços automaticamente. Tá vendo? E alinhou os três indivíduos da mesma espécie. Veja, está bem alinhadinho. Ó, e aí, o que é que eu devo fazer aqui agora para a galera que está trabalhando com sequências vinda do sequenciador? Primeira diferença, ó, é um G. Isso aqui é um CO1. Genes não tem deleções no meio. Então, provavelmente, esse G aqui foi um erro de leitura do sequenciador. Aí eu tenho que ir lá, abrir essa sequência CD01, olhar o cromatograma, procurar aqui e conferir. É claro, eu vou mostrar isso para vocês num outro vídeo. Como é que a gente faz? Porque eu tenho que ir, Guilherme, olhando a sequência como um todo? Não, a gente tem como usar ferramentas para achar aquela região, para poder verificar. A gente procura no cromatograma, a gente procura na sequência. Tem ferramentas para o BioEdit para facilitar isso aí. Mas no tutorial de hoje é justamente para a gente poder alinhar o sequenciamento
para a gente inserir sequências ou banco de dados na nossa sequência ou no nosso banco de dados. Então, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Coloque aqui nos comentários que eu vou responder vocês depois. E não esquece, se inscreve no canal para receber os vídeos dos novos tutoriais. Vai vir muitos programas, muita coisa aí. E tutorial bem prático, assim, mostrando como é que faz. Nada de aula muito delongada. Tutorial prático para pequenas ações. E se vocês tiverem ideias, necessidades de outros tutoriais, coloquem nos comentários que eu vou responder, vou fazer o vídeo para vocês, beleza? E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal aqui. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial. Valeu!